Olá pessoal, nesse vídeo nós começaremos de verdade o nosso estudo de funções. Nos vídeos anteriores nós falamos de alguns tópicos que não são necessariamente sobre o curso de funções, sobre o escopo dessa matéria, mas que eu sei que serão estratégias que nós teremos que utilizar aqui durante o decorrer de todo o curso, então foi importante relembrar ele naquele momento. Na aula de hoje nós vamos começar de verdade a falar sobre esse ramo da matemática tão importante que é a ideia de função, que aparece não só aqui nesse curso, como em diversos outros, tá? Só que antes da gente começar a falar de verdade sobre o que é uma função e a gente começar a se aprofundar nos tipos de funções e cada uma das suas características, é importante que a gente entenda nesse primeiro momento a identificar o que é e o que não é uma função. Para isso, a gente tem que dar um passinho para trás. E antes de falar exatamente sobre o que é função, nós temos que falar de um conceito que tem pouca importância de fato para a matemática. Fala-se pouco disso aqui, mas é ele quem ajuda a gente a entender depois o que é uma função. A função sim é muito importante, mas um conceito básico para a gente entender bem o que é função é o conceito de relação ou aplicação. A maioria das vezes vocês vê as pessoas falando sobre relação. Você chama na matemática de relação qualquer associação entre os elementos de dois conjuntos A e B. Então, se eu te der um conjunto A, depois te der um conjunto B, e fizer depois ali um terceiro conjunto formado por elementos de A e elementos de B casados em pares ordenados, ou seja, relacionados, eu chamo isso de relação ou aplicação. Olha só esse exemplo, ó. Eu fiz um conjunto A super simples, que tem os elementos 1 e 2, e o conjunto B também simples, que tem os elementos 0, 3 e 5. Como é que eu defino uma relação entre A e B? Normalmente você escreve o nome dos dois conjuntos com o nome da relação no meio. Aqui na maioria dos exemplos eu vou usar a letra R para me referir à relação, mas não é obrigatório que seja R. Então eu posso escrever assim, ó, ARB, quer dizer que eu vou criar uma relação entre A e B. Só escrever ARB não quer dizer nada. Vocês vão ver com os próximos exemplos que existem várias relações entre A e B, porque uma relação é qualquer associação entre os elementos daqui com os daqui. E só de você ver que aqui tem dois elementos e aqui tem três, você fala, pô, eu posso relacionar de mais de um jeito, né? O 1 pode estar relacionado com o 0, assim como o 1 pode estar relacionado com o 5, assim como ele pode estar relacionado com os dois em uma relação. Em função você vai ver que não pode ser tão livre assim, mas eu não cheguei em função ainda. Em relação eu posso. Então quando tem uma relação ARB, ou outro jeito de escrever ela, o nome da minha relação é R, dois pontos. Aí eu ponho o conjunto de origem, uma setinha e o conjunto de destino. Então, R dois pontos é uma relação que eu vou montar em que o primeiro elemento sempre vai ser um elemento do conjunto A e o segundo elemento sempre vai ser um elemento do conjunto B. Isso aqui são sinônimos. Só que quando eu falo de relação, isso aqui é mais interessante porque eu já posso fazer logo na sequência o igual e já começar a fazer a relação. Então, olha essa relação que eu chamei de R nesse exemplo, ARB. Ela vai gerar para mim um conjunto. Esse conjunto é formado por pares ordenados porque cada elemento de uma relação é um par ordenado. Isso vai prevalecer ali na função também. O que é um par ordenado? Quando você fala ali de plano cartesiano, é um ponto. Mas a ideia de par ordenado ele é uma entrada dupla. Você representa ele por um parênteses, coloca uma vírgula no meio do parênteses. Você vai colocar uma entrada aqui, chamada de primeira entrada, e outra entrada aqui, chamada de segunda entrada. Por isso ele é chamado de par ordenado. Ele tem uma ordem específica, ele tem uma primeira e tem uma segunda, você não pode fazer de qualquer jeito. Quando eu escrevo um 0 e depois você quer copiar isso por algum motivo, não pode copiar 0, 1, a ordem é importante, e ele é um par. Ele é um parêntese composto por duas entradas. Existe trio ordenado. O que seria um trio ordenado que nós não estudaremos aqui nesse curso? Seria a mesma coisa que isso aqui, mas não seriam dois conjuntos, seriam três. Aí você tem uma primeira entrada, uma segunda entrada, uma terceira entrada, por exemplo. Então essa relação ARB que foi criada, eu criei aqui um conjunto, veja. E dentro desse conjunto eu pus dois elementos. Cada elemento desse conjunto é um par ordenado. Vejam, o primeiro par ordenado que eu pus é o par ordenado 1, 0. E para ver se essa relação foi bem construída, se eu não fiz nada errado, um erro de escrita mesmo, a única coisa que eu preciso conferir, que é o que está escrito aqui, é que o primeiro elemento tem que pertencer a um conjunto A, daí vem a ideia de ordenado, né? Você fala a relação na ordem que ela acontece. E o segundo elemento tem que pertencer ao conjunto B. Então, quando eu coloco 1, 0, eu estou relacionando o 1 do conjunto A, de fato ele está aqui, com o 0 do conjunto B, de fato ele está aqui. Outro elemento dessa mesma relação, porque ela não precisa ter um elemento só.
É o elemento 2, 3. O que isso significa? Que o elemento 2 do conjunto A, que é esse aqui, ó, estou conferindo se eu não fiz nenhuma besteira na hora de escrever, está relacionado ao elemento 3 do conjunto B. Está aqui, ó. E aí acabou a relação. Essa é a minha relação. Mas, professor, e o número 5? Em nenhum momento eu falei que todo mundo tem que ser usado. Uma relação é qualquer associação entre os elementos de dois conjuntos A e B. Eu não falei nem que tem que usar todos os elementos do conjunto. Então, haverá situações, muitas inclusive, que alguns elementos dos conjuntos envolvidos não serão utilizados. Olha essa outra relação aqui, ó, a relação ARB. Então, eu chamei do mesmo R para continuar me referindo à relação, mas agora eu fiz um novo conjunto, agora com 3 elementos. Olha os 3 elementos que eu pus ali, vejam se faz algum sentido. Eu pus o elemento 1, 0, ó, 1 está aqui, 0 está aqui. Em ARB faz sentido. Eu pus o elemento 1, 3. O 1 está aqui, o 3 está aqui, também faz sentido. E eu pus o elemento 1, 5. Está aqui, ó, também faz sentido. Antes que apareça a gente xingando ali embaixo do vídeo, eu não estou falando de função, gente. Estou falando de relação. E relação pode tudo. Você só precisa obedecer que é a primeira entrada do conjunto A e a segunda entrada do conjunto B. Eu continuo com algumas outras relações. Olha essa aqui, ó. Fiz agora uma relação BRA. Por que eu fiz isso? Para você ver que não é obrigatório que o primeiro conjunto que eu dei seja o primeiro da relação. Pode ser o contrário. Eu posso fazer uma relação que a primeira entrada são os elementos do conjunto B e a segunda entrada são elementos do conjunto A. Aí eu fiz uma relação que foi 0, 1 e depois 5, 1. Vamos ver se isso pode? Ó, 0 e 5 são as primeiras entradas. Se você olhar para o conjunto B, tem 0 e tem 5, ok. As segundas entradas nos dois conjuntos é 1. E se você olhar no conjunto A, de fato tem 1. E eu queria fazer uma relação de B com A. Ali no seu curso de conjuntos, que vocês estão tendo em paralelo com algum outro professor nesse semestre, vocês vão estudar, por exemplo, uma relação entre dois conjuntos chamada produto cartesiano. O produto cartesiano é uma relação entre dois conjuntos. O que é um produto cartesiano? O produto cartesiano entre os conjuntos A e B são todos os pares ordenados possíveis em que a primeira entrada provém do conjunto A e a segunda do conjunto B. Lembra aquele que eu falei no começo aqui? Ah, peraí, ó, aqui não usou o 5, no produto cartesiano isso não vai acontecer. Mas isso vai, ó. Então o que é o produto cartesiano? Recapitulando, todos os pares ordenados que eu posso montar, produto cartesiano de A por B. Isso aqui, ó, você denota por esse X aqui, ó, como se fosse uma multiplicação. Você vai montar todos os pares ordenados, usando como primeiras entradas os elementos do conjunto A e usando como segundas entradas os elementos do conjunto B. O produto cartesiano entre dois conjuntos, você sempre consegue descobrir quantos elementos ele tem. É só, você usa esse X aqui meio que não é à toa. Você conta a quantidade de elementos do conjunto A, conta do B e multiplica as duas. Esse conjunto tem 2 elementos, esse tem 3 elementos. Então o produto cartesiano de A por B vai ter 2 vezes 3, 6 elementos. E eles estão aqui, ó. Olha só todos aqui, ó. 1, 0, 1, 3, 1, 5. De maneira organizada para vocês entenderem. Eu fiz todos os pares ordenados mantendo 1 no começo. Porque se eu for fazendo de maneira aleatória, eu vou acabar esquecendo alguém. Então eu fixei o 1 como primeira coordenada e percorri aqui, ó. 0, 3, 5. 1, 0, 1, 3, 1, 5. Acabou os pares ordenados envolvendo 1. Agora eu vou fazer os pares ordenados em que a primeira entrada é o 2. Quem que vai faltar sem nem olhar? 2, 0, 2, 3, 2, 5. Tá aqui, ó. 2, 0, 2, 3, 2, 5. Fechei chave, está ali. Esse é o produto cartesiano de A por B. Olha outro, ó. Quando você fala aqui, ó, que uma relação é qualquer relação entre dois conjuntos A e B, a matemática ela é muito criteriosa com as coisas que ela escreve. Em nenhum momento está escrito aqui que eu falei que são dois conjuntos distintos A e B. Por alguma coincidência, esse B pode ser de novo o próprio conjunto A, não tem problema nenhum. Então olha essa relação que eu tenho aqui, ó. ARA. É uma relação que parte do conjunto A, a primeira entrada está no conjunto A e a segunda também. E aí que eu inventei uma relação que foi 1, 2 e 1, 1. Será que isso aqui, esse conjunto pertence de fato a essa relação que foi inventada aqui? 1 a gente sabe que tem no conjunto A, ó, e 2 também. Então, ó, 1 tem no conjunto A, 2 também, 1 tem no conjunto A, 1 também. Então isso aqui é sim uma relação, um tipo de relação válida usando esses dois conjuntos. Tudo bem? Ah, mas todas as vezes quando vier para mim uma relação, porque no fundo não vai vir a relação, vai vir a função. Então quando vier para mim a função, vai vir um conjunto com esse monte de pontos? Pode ser que sim, mas isso não vai ser o caso mais comum. O caso mais comum é o jeito que eu escrevi essa relação aqui, ó, quando vier para você. Vai ser quando alguém te der a ideia da função, que é uma relação, mas dando uma regra
para encontrar a segunda coordenada em função da primeira ou a primeira em função da segunda. O primeiro caso é o mais comum, para encontrar a segunda coordenada em função da primeira. Já vamos começar a colocar agora as letras da maneira que isso mais costuma acontecer. Então eu vou definir agora uma relação. Ó. Eu tenho uma relação ARB, uma relação chamada de R, entre os conjuntos A e B, ou seja, as primeiras entradas sempre são A e as segundas sempre são B. E essa relação vai formar um conjunto de pares ordenados, até aqui eu já sei. Mas vejam que de maneira implícita estou pondo nome nas coisas. Ó, pus a relação, o nome da relação R. Eu estou falando agora que os pares ordenados, eu vou me referir de maneira genérica à primeira entrada como sendo X e a segunda entrada como sendo Y. E como é que eu sei que esse par ordenado de fato pertence à relação? Olha só, eu falei que ele pertence ao produto cartesiano. Porque o produto cartesiano é o que há de mais abrangente que você pode formar, mantendo o A aqui e o B aqui, não é? Porque qualquer relação que você for montar, serão alguns pares ordenados. O que é o produto cartesiano? São todos os pares ordenados. Então assim, ó, você vai pegar de todos os pares ordenados e vai extrair alguns que eu estou chamando de maneira genérica de XY, onde X é a primeira entrada e Y é a segunda. E a gente costuma fazer nesse formato já por uma relação com o plano cartesiano. O eixo das abscissas, que é o X, o eixo das ordenadas, que é o Y. A gente já coloca as mesmas letras porque a gente sabe que daqui a pouquinho eu vou ter que olhar para as funções e fazer gráfico. E quando eu for fazer gráfico, se eu já estiver trabalhando com a função, chamando o que é x de x e o que é y de y, isso facilita essa minha transição. Então a gente já começa agora. Porque a função ela poderia ter a primeira entrada j e a segunda c cedilha, não tem problema. Só que na hora de fazer a transformação para o plano cartesiano, você teria que falar, ó, a partir de agora, o j vai ser x e o c cedilha vai ser y. Isso vai complicar a sua vida. E a matemática, por incrível que pareça, e alguns discordarem, só quer facilitar a sua vida. Aí voltando. A relação ARB, ela é formada por pares ordenados pertencentes ao cartesiano de A com B, ou seja, é um par ordenado com essa ordem, e ela é dada por essa regra, y igual a 3 menos x. Então eu estou dizendo para você que a segunda coordenada, você vai calcular ela fazendo 3 vezes a primeira coordenada menos 3. Então eu te dou uma regra. E a partir dessa regra é você quem interpreta que tipo de, lá no futuro, função é essa, quais características ela tem ou não tem raiz, como é o gráfico, eu faço esse gráfico ou não, aí vai ser outro assunto. Mas tudo isso vai vir relacionado a funções depois. Só que entender isso aqui é fundamental para a gente ter um bom alicerce formado e entender os outros conceitos mais complicados para frente. Então agora o que a gente vai fazer, até mudei a cor, é montar de fato o conjunto ARB. Vamos ter alguns pares ordenados em que eu vou extrair o x do conjunto A e eu vou descobrir o y e ele tem que estar no conjunto B. Se alguma coisa não casar, eu não coloco o par ordenado ali. Tudo bem? Então, dois exemplos. Se eu pegar um x do conjunto A, aí colocar ele aqui, e o resultado y não estiver no conjunto B, eu simplesmente ignoro aquele x. Porque eu preciso conseguir fazer um casamento de um x com o y, ver se existe. Então vejam comigo. O primeiro valor de x que eu quero tentar, ele tem que pertencer ao conjunto A, é o valor 1. Se eu trocar o x por 1, eu vou ter aqui 3 vezes 1, que é 3, menos 3 dá 0, o y dá 0. Então o par ordenado que eu seria induzido a formar por essa relação, usando o x igual a 1, seria o par ordenado 1, 0. O 1 de fato está aqui, o 0 de fato está aqui, deu certo. Então eu posso colocar aqui o par ordenado 1, 0. E assim eu vou continuar até não conseguir mais, vou preencher o conjunto A inteiro. Agora eu vou para o elemento 2. Se eu trocar o x por 2, 3 vezes 2 dá 6, e 6 menos 3 dá 3, o y vai dar 3. Então, pera lá, se o x for 2, o y, que é a segunda coordenada, é 3. Então, isso vai me dar o par ordenado 2, 3. Eu nem olhei porque eu estava lembrando que aqui tinha um 3, ó. Mas você tem que conferir isso. Vamos inventar, faz de conta que tem mais um elemento aqui no conjunto A, que é o 0. Vamos falar que tem o 0 aqui antes do 1, só para colocar ele em ordem crescente. Ah, tinha o x igual a 0 aqui também. Aí eu venho aqui, ó, e troco o x por 0. 3 vezes 0 dá 0, menos 3 dá menos 3. Isso me leva ao par ordenado 0 menos 3, só que não tem o menos 3 aqui. Você ia ignorar esse 0. Não tem problema aqui em relações algum elemento desse conjunto não ser utilizado. Porque a ideia é ver se casou alguém daqui com alguém daqui, de acordo com a regra que foi dada. E você já deve estar observando que eu já percorri o conjunto A todo e ninguém fez relação com 5. Tudo bem. Foi uma regra pensada de forma ao 5 não entrar na relação.
Tá claro que a ideia de relação é qualquer par ordenado que relacione os elementos de dois conjuntos A e B. Agora, vamos começar a falar de funções propriamente ditas, porque a função é uma relação que precisa cumprir dois preceitos. Qualquer relação que cumpra dois pré-requisitos vai ser chamada de função. Quando a gente estiver falando de função, vocês vão começar a perceber que o nome da relação vai começar a parar de ser R. Ah, não pode ser R mais? Claro que pode. Mas normalmente, como eu já falei, a matemática está aqui para facilitar a sua vida. Quando você começar a falar de função, você vai começar a chamar a função, a maioria das vezes, de f. Tá? Ah, pode ser E, pode ser outra letra? Pode, mas a maioria das vezes vocês vão notar, vai ser f. E aí, normalmente, quando você vai definir uma função f, você começa fazendo isso aqui. Ó. Você coloca dois pontos, escreve o nome de um conjunto, uma seta e o nome de outro conjunto. Igual eu mostrei aqui para vocês na relação aqui. Ó. Esse é o jeito mais comum quando você trabalha com funções. Lá em funções, você vai chamar esse primeiro conjunto de domínio. Escrevi dom, de domínio aqui. É o conjunto de onde partem as relações. É o conjunto dono de todas as primeiras entradas da minha relação. Aqui, ó. Todas as primeiras entradas da minha relação. É o primeiro conjunto, chamado de domínio. E aí esse primeiro conjunto, quando você aplicar ele na relação, que daqui a pouquinho vai ser uma função, ele vai chegar nos elementos de um outro conjunto B, que quando eu falo outro, não é outro diferente, mas pode ser e pode não ser. Mas ele vai para um outro conjunto B, que me dá a segunda entrada. Esse conjunto B recebe a denominação de contradomínio da minha função. Então toda função possui dois conjuntos, não necessariamente distintos, chamados domínio e contradomínio. Domínio é o de origem da relação, são as primeiras entradas dos pares ordenados. E contradomínio é o destino da minha relação, são as segundas entradas dos meus pares ordenados. Tudo bem? Então f de A e B é função, tá um texto meio esquisito aqui porque não cabia na lousa. Quando a relação AFB, veja, não usei R aqui, usei F, ó. Então, isso aqui, essa relação F, é chamada de função quando a própria relação satisfaz esses dois pré-requisitos que você olha ali, parece só coisa esquisita, mas elas são muito simples. Quais são os dois pré-requisitos? Esse A ao contrário, você lê ele como para todo. E esse E ao contrário, com cantos quadrados, não pode ser canto arredondado, tá? Porque canto arredondado faz referência à ideia de pertencer, não é isso, tá? Significa existe. Então isso aqui é para todo ou todo, e isso aqui é existe. Então vamos ler o texto? Primeiro pré-requisito, todo x pertencente a A, ou para todo x pertencente a A, existe um y pertencente ao B, tal que o par ordenado xy pertence à relação que está sendo formada. Você fala, você falou que ia facilitar, mas só dificultou, não entendi, foi nada. Vamos devagar, pra vocês verem, ó. Porque é um jeito novo de vocês talvez estarem olhando para essa linguagem, mas é importante você pegar essa formalidade, ó. O que eu estou dizendo aqui é assim, eu começo olhando para o conjunto A. Para qualquer elemento que eu olhar no conjunto A, qualquer um, tem que valer para todos, é para todo. Então eu vou olhar para qualquer elemento do conjunto A. Nunca pode falhar isso. Na hora que eu olhar para um elemento do conjunto A, tem que existir qualquer elemento lá no conjunto B, não tem restrição nenhuma, mas tem que ter um elemento lá no conjunto B, de tal forma que o par ordenado xy, onde o y está no B, pertence à relação. Em outras palavras, o que isso está sendo dito é todo elemento do A precisa pertencer à relação. Vejam só, todo elemento do A, para todo elemento do A, tem que ter um elemento no B e o par ordenado xy tem que pertencer à relação. Eu traduzo essa frase da seguinte maneira: todo elemento do A precisa pertencer à relação. Só que para o elemento do A pertencer à relação, o que precisa acontecer? Tem que ter um B lá para fazer o parzinho com ele. Lembra quando eu falei do zero aqui que não encontrou ninguém? Isso atrapalharia essa ideia aqui, se eu colocasse o zero a ser uma função. Tudo bem? Então, todos os elementos do conjunto A, todos os elementos do domínio precisam participar da função. Não pode ficar ninguém do primeiro conjunto fora da relação. Se você fizer o teste, vou testar agora o x5. Aí você testou o x igual a 5, pôs na sua fórmula, não encontrou um resultado no outro conjunto. Aquilo não é uma função. Todo elemento do domínio, você coloca ele na fórmula e tem que dar um resultado que está no segundo conjunto. Primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito,
Também é escrito de maneira esquisita, mas no final eu traduzo. Mas eu tenho que escrever de maneira formal para falar disso aqui. Se o par ordenado, eu sei que está pequenininho, talvez esteja difícil de ver, ó, x,y1. Se o par ordenado x,y1 pertence à função, ó, pertence à relação por enquanto, né? Pertence a essa relação, que eu quero dizer que vai ser uma função. E o par ordenado x,y2 também pertence. Então olha o que eu fiz, ó. Eu fiz um par ordenado, dois pares ordenados, em que a primeira entrada é x nos dois. Só que a segunda entrada, nesse aqui é y1, nesse é y2. Eu fiz dois pares ordenados com a mesma entrada, certo? Só que a segunda é y1 aqui e y2 aqui. Então ele também pertence à relação. Então o y1 tem que ser igual ao y2. Se dois pares ordenados que começam com x podem ter na segunda entrada um certo y1 e um certo y2, esse y1 tem que ser igual ao y2, ou seja, isso aqui tem que ser redundante. Lembra que no comecinho eu falo dois conjuntos A e B, mas não necessariamente o A e B são distintos? É a mesma coisa aqui, ó. y1 e y2, só que não necessariamente distintos. Se eles forem distintos, isso não é função. E se eles forem iguais, isso é função. Então o que essa regra está querendo trazer para mim é a seguinte ideia. Se eu descobrir um determinado par ordenado que começa com x, e a segunda coordenada é y1, e eu estou fazendo uma conta lá para frente, e eu falei, olha, eu vou ter que de novo usar aqui o par ordenado que a primeira coordenada é x. A segunda, obrigatoriamente, também é y1. Se isso não acontecer, aquilo ali é uma relação, mas não é uma função. Traduzindo, qualquer elemento do x, ele tem que ter alguém lá no y para ele. A gente já viu isso na primeira condição. Só que ele nunca pode ter dois elementos, ou três, ou mais do que um elemento lá no y para ele. Então toda vez que eu pegar um elemento aqui do x e for fazer um teste para ver se ele pertence à relação, a resposta tem que ser sim, é o primeiro pré-requisito. E além disso, além dela ter que ser sim, ela só pode resultar em uma possível resposta para mim. Nunca duas, nunca três, nunca quatro. Não pode ser zero por causa do primeiro pré-requisito e não pode ser mais do que um por causa do segundo pré-requisito. Então o que está sendo dito aqui é, se um determinado par ordenado que você escreveu na forma xy1 está na relação, e um outro par ordenado xy2 está na relação, essa relação só pode ser considerada função se esse y1 for igual a esse y2. Você não pode ter pares ordenados com a mesma primeira entrada e segundas entradas diferentes. Isso nunca pode acontecer. Satisfeitas essas condições, aí aquela relação é uma função. Eu sei que está muito abstrato ainda quando a gente olha para cá, mas quando a gente começar a olhar para os próximos exemplos, que nem vão caber nessa lousa só, e essa aula vai até ficar um pouco mais comprida do que eu esperava, a gente vai conseguir entender de maneira um pouco mais tranquila. Olhando para conjuntos, como eu tenho aqui, me ajuda a identificar quais deles são funções e quais não são, porque todos são relações. Quero saber quais são funções. Esse primeiro é uma função, eu preciso ver dois pré-requisitos. É só o domínio que eu olho para ver se é função. Contra domínio eu não olho. Contra domínio eu olho para formar o par. Mas para ver se é função ou se é relação, não. Então a primeira coisa que eu preciso olhar, todos os elementos do domínio têm que estar ali na função, na primeira entrada. Vamos ver, ó, o 1 e o 2, está aqui, ó, tem o 1 e aqui, ó, tem o 2. Além disso, dois pares ordenados ali dentro. Se eles tiverem a primeira coordenada igual, a segunda também tem que ser igual, tá? Uma vez que você colocou a primeira coordenada aqui igual a qualquer valor, você não pode ficar trocando a segunda entrada, senão isso aquilo descaracteriza a função. Então olha só, o par ordenado que tem primeira entrada 1, só tem a possibilidade da segunda ser 0 nessa relação. E quando a primeira entrada for 2, a segunda só pode ser 3, porque só tem esses dois elementos. Então beleza, ó, isso aqui é uma função, sem problema nenhum. Agora já olha para essa aqui. Primeira coisa que eu tenho que olhar, todos os elementos daqui participam da função ali na primeira entrada? Não. Ó, eu tenho 1 na primeira entrada, 1 na primeira entrada e 1 na primeira entrada. Não tenho 2. Isso não é função. Acabou. Mas vamos supor que tinha 2 com alguma coisa aqui. Para eu falar assim, faz de conta que eu passei pela primeira. A primeira deu certo. Agora eu vou olhar a segunda. Qual que é a segunda? Se eu montar, eu não posso ter dois pares ordenados distintos com a primeira entrada igual. Então olha só, essa função está dizendo para mim que a entrada 1 ela é levada até a entrada 0. Aí depois ela está dizendo que a mesma entrada 1 daqui também é levada até a 3. Não pode. Porque se a primeira entrada for igual,
a segunda não pode ser diferente. Então isso aqui não é função de jeito nenhum. Falhou nas duas regras. Olha aqui, ó. Função de B em A, 0, 1 e 5, 1. Vamos lá? É função ou não é? Agora o domínio é o B. Como o domínio é o conjunto B, veja que as primeiras entradas foram 0 e 5. 0 e 5. Faltou o 3. Não é função. O 3 tinha que estar aqui, ó, como primeira entrada de algum par ordenado. Porque senão aquilo não é função. Todos os elementos do domínio têm que entrar na função. Então essa aqui já não é. Mas de novo, até para a gente já começar a entender melhor o conceito. Faz de conta que deu certo aqui. Porque eu quero analisar a segunda também. A gente está treinando. Se a pergunta é função ou não, não, e pula para a próxima. Mas eu quero treinar essa aqui, ó. Essa aqui está sendo satisfeita? Cuidado, gente, tá. Essa segunda relação está sendo satisfeita aqui. Só que tem que satisfazer as duas, por isso não é função. Mas eu estou falando disso porque eu sei que muita gente olha para cá e acha também que a segunda relação não é satisfeita, mas é. Porque a segunda relação fala que você não pode ter par ordenado diferente com a primeira entrada igual. Ela não fala que você não pode ter par ordenado diferente com a segunda entrada igual. É o que acontece aqui, ó. Então o que eu estou falando aqui, ó, é que se eu fixar a primeira entrada igual, vejam, por isso que eu chamei de x e x. Aí eu vou olhar para a segunda e é obrigatório que a segunda seja igual. Agora, se eu fixar a segunda entrada, na primeira pode acontecer o que for. Olha aqui, ó. Nesses dois pares ordenados, a segunda entrada é 1. Só que a primeira entrada aqui é 0 e 5. Isso não é problema para a função. O que é problema nesse caso é que não tinha 3. Mas segundas coordenadas pode repetir em pares ordenados distintos. Produto cartesiano. Produto cartesiano nunca vai ser, exceto se esse conjunto for conjunto unitário, mas o produto cartesiano tende a não ser, para ficar correta a minha frase, função. Porque ele vai falhar no segundo caso, né? Porque ele sempre vai percorrer o conjunto inteiro. Então vejam, é A cartesiano B. 1 e 2 são os elementos do A. Ó, o 1 participa aqui, o 2 participa aqui. Pronto, os dois participaram. Passou na primeira regra. Mas será que passa na segunda? Não, aí está o problema, né? Se esse conjunto aqui tiver mais de um elemento, já azeda, porque eu vou ter 1 com 0 e 1 com 3. Isso não pode. Com a mesma primeira coordenada, a segunda coordenada não pode ser diferente. Então esse cara não é função. Essa relação de A em A é função? Não. Porque a primeira coordenada aqui é 1, a primeira coordenada aqui é 1. Não tem nenhum com a primeira coordenada 2. Tudo bem? E além disso, se o 1 está relacionado com o 2, o 1 não pode estar relacionado com o 1. Falhou nas duas. Essa é função. Vamos ver o resultado do conjunto. Primeiras coordenadas, 1 e 2. Todo mundo participou. Quando 1 participou, ele só participou relacionado ao 0. Quando 2 participou, ele só participou relacionado ao 3. Não repetiu. Essa é a função, sem problema nenhum. Beleza? Então, olhando nessa linguagem de conjuntos com pares ordenados, é assim que eu vou analisar se uma determinada relação é ou não é uma função. Mas existem outros jeitos da gente fazer essa análise. Por mais que esse vídeo fique um pouco longo, eu vou apagar tudo, volto em breve, para já colocar outros jeitos da gente olhar para algumas situações e entender se aquilo é função ou não. Já estou de volta.